Olá, boa noite. Boa noite, bem-vindos. O Girassol Jornal começa hoje com a triste notícia da morte de Rui Mingas, a voz que musicalizou o hino nacional. Rui Mingas, nesta altura, faleceu hoje em Portugal e o país lamenta e vai render homenagens a este grande homem que, sim, foi um dos autores do hino Angola Avante. Rui Alberto Vieira Dias Mingas, nacionalista, músico e compositor, morreu aos 84 anos, aos 4 de janeiro de 2024, em Lisboa, Portugal. Rui Mingas nasceu a 12 de maio de 1939, na zona de Ingombota, em Luanda. É filho de André Rodrigues Mingas e de Antônia Diniz de Aniceto Vieira Dias. O autor do hino nacional de Angola foi também ministro do Desporto e embaixador de Angola em Portugal. Quando foi criado, aos 4 de julho de 1979, a Secretaria de Estado para a Educação Física e Desporto, pela primeira vez, uma pasta com status de Ministério Autônomo para os Desportos. Rui Mingas assumiu a sua condução e foi ministro por 10 anos, período pujante do desenvolvimento no desporto de Angola. A 26 de julho de 1995, foi agraciado com o grau de Gran Cruz da Ordem do Infante Dom Henriques de Portugal. Rui Mingas foi praticante de atletismo nas décadas de 1950 e 1960, tendo competido no salto em altura e 110 metros barreiras no Sport Lisboa e Benfica, sendo recordista no salto em altura em julho de 1960. A sua conduta política de militante ativo do MPLA o levou a compor poemas de nacionalistas angolanos como Viriato da Cruz, Antônio Agostinho Neto, Mário Antônio e Antônio Jacinto. Das suas obras discográficas destacam-se Catinga por Luciana, Poema da Farra, Maquezo, Muadjakimi, Mbirimbiri, Munangambé, Adeus à Hora da Partida e Meninos do Ambo. Rui Mingas, que deixa esposa e 4 filhos, pertenceu numa família de influentes músicos angolanos. De seu tio Liceu Vieira Dias, recebeu o ritmo de uma nova maneira de interpretar a música angolana. Desenvolveu a sua sonoridade própria e influenciou outro grande músico angolano, por sinal seu irmão, André Mingas, também já falecido. Em 2002, forma uma associação empresarial com Paulo Múrias e a Fundação Minerva Cultura, Ensino e Investigação Científica para constituir uma franquia filial da Universidade Lusíada, em Angola. Desde então, foi o principal acionista do Polo Universitário de Cabinda da referida universidade. Foi deputado pelo MPLA na Assembleia Nacional até 2021, quando decidiu abandonar o cargo em função de seu delicado estado de saúde. Até já a um dos filhos mais queridos de Angola. É a triste notícia que surpreende o país, que o Presidente da República já endereçou condolências à família. Sim, com certeza. Numa nota, o Presidente destacou as valências. Numa nota divulgada hoje, o Presidente da República manifestou, sim, profunda consternação pelo falecimento do nacionalista e também eminente homem da cultura, Rui Alberto Vieira Dias Rodrigues Mingas, ocorrido hoje. O chefe de Estado considera Rui Mingas personalidade de grande prestígio, que em várias frentes e em diversas funções representou com talento, competência e dignidade o nosso país. E começa por elevar o nome de Angola no atletismo profissional em Portugal e desde cedo se afirmou como compositor e cantor, como símbolo de resistência contra o poder colonial. Pertence-lhe, no caso, vários clássicos da música angolana, entre eles a música do hino nacional de Angola, independente, exerceu cargos de responsabilidade política, tanto a nível interno como externo, e cívica, tendo sido deputado da Assembleia Nacional, secretário de Estado da Educação Física e Desporto, embaixador e reitor da Universidade Privada.
Por sua vez, o Ministro da Cultura e Turismo, Filipe Silvino de Pinasal, destaca que Rui Mingas é proveniente de uma família de músicos. Foi influenciado pelo seu tio, Liceu Vieira Dias, e, por sua vez, inspirou o seu irmão, André Mingas, também malogrado, e as suas filhas, Catila e Ângela Mingas, além de ter compositado ao lado de Manuel Rui Monteiro o hino nacional e também a canção Os Meninos do Ambo. Esta parceria também se notabilizou até aí. Divulgada em Portugal várias vezes a música, também cantada por Paulo de Carvalho. Nesta hora de dor, o Ministro da Cultura e Turismo, Filipe Silvino de Pinasal, endereça a família enlutada e, em seu nome pessoal, dos responsáveis e funcionários do Ministério, os sentimentos de pesar. Pois, e sobre Rui Mingas ainda temos muito, mais lá para frente, em destaque. Mas avançamos para outros títulos que dominam esta edição do Girassol Jornal: Saneamento Básico e o desafio de erradicação da malária, resultados e metas para 2024. Operações de combate ao crime, novos resultados apresentados em Luanda. Destaque para os cidadãos acusados de homicídio qualificado. E absentismo no regresso às aulas do ensino superior, Luanda com registro de baixa comparência de estudantes e professores. Risco de inundações, resultados da jornada de sensibilização para as famílias do Baixo Kwanza. As comportas das barragens de Cambambe e Laúca foram abertas hoje. Metas de produção petrolífera em 2024, números projetados no setor já fora das ordens da OPEP. 4 de janeiro, homenagens e reconhecimento da celebração da data que marca o início da luta contra o regime colonial português. Factos, a dimensão de factos. A justiça tem que ser feita, porque a dor que eu estou sentindo é muito. Comprometimento e rigor. Compromisso com a verdade. Esta parte tem muitos carros. O nosso distrito tem uma situação precária. Se nós não falarmos, não vai haver melhoria. O governo está a trabalhar na proposta de salário mínimo na cidade. 2024 seja um ano que traga a felicidade para todos os cidadãos angolanos. Inserção. Houve corte principalmente da rua. Todos os dias fazem exatamente isso para poder então conseguir sobreviver. Credibilidade e confiança. Girassol Jornal 2024. E seguimos agora com a boa notícia sobre as negociações entre a Central de Sindicatos e o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social. Estão previstas para a próxima semana reuniões importantes que visam evitar a greve geral que teria lugar neste início do ano. Os sindicatos preferem optar pelo diálogo na busca da melhor solução. As centrais sindicais exigem no caderno reivindicativo entregue ao Governo a atualização do salário mínimo nacional numa proposta a rondar os 245 mil kwanzas. De acordo com os sindicalistas, a proposta dará às famílias maior possibilidade de atender às principais necessidades. O atual salário mínimo que se pratica no país são de 42 mil kwanzas para o setor privado e 67 mil kwanzas para o setor público. Daí a exigência constante do caderno reivindicativo nacional, que um salário mínimo nacional para os angolanos, seja no setor público, mas também no setor privado, primeiro tem de ser igual para atendermos o princípio constitucional da igualdade entre todos os cidadãos, a partir que o salário mínimo nacional seja efetivamente 245 mil kwanzas. Mas isso é só proposta. Este valor é discutível. Por isso é que estamos a partir para as mesas das negociações. Poderemos reduzir. Os sindicatos ponderavam a possibilidade de convocar uma greve geral até finais deste mês. Todavia, não deverá acontecer, já que as partes, ou seja, o Governo e as 3 centrais sindicais, sentam à mesma mesa a partir da próxima semana para discutirem os pontos do caderno reivindicativo em busca de consensos. Se haver flexibilidade notável por parte de quem tem o cajado, estou a falar do Governo, a greve não terá lugar. O período negocial estabelecido pela Lei 20A/95,
que é a lei da negociação coletiva, são de 20 dias. Domingos Palanga diz que os sindicalistas não são defensores de greves. É por isso que auguram por resultados positivos nas negociações que devem durar durante todo o mês de janeiro. Todo sindicalista que se preze não é amigo da greve. Os sindicalistas não gostam de greve. As negociações começam já na próxima semana, sendo que nesta semana, quer o Executivo, quer as forças sindicais, estão a estruturar as equipas, estão a treinar as equipas para as mesas das negociações. Refira-se que na semana passada, mais concretamente no dia 28 de dezembro, representantes das 3 centrais sindicais sentaram à mesma mesa com o governo para a manifestação de intenção de negociação. Na ocasião, a ministra da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, Teresa Rodrigues Dias, disse que, por enquanto, não seria possível atender à exigência dos sindicalistas sobre a atualização dos salários em até 250 mil kwanzas. Todavia, a governante deixou em aberto a vontade do governo em negociar com os sindicatos. Um salário mínimo nacional de 250 mil kwanzas, todos nós, até nos nossos empregados de casa, tínhamos de ter capacidade para pagar isso. Isso parece-me um número completamente fora de qualquer senso comum. Mas é a nossa visão, não é? E temos que fazer perceber às centrais sindicais que nenhum de nós, inclusive eles próprios, não estariam em condições de pagar salários a esse nível. Este diálogo, esta comunicação, esta aproximação vai levar-nos a um entendimento para evitar aquilo que tem sido o anúncio da greve geral em todo o país em janeiro. E falamos a seguir de saneamento básico. Avançamos com um retrato, o primeiro do ano, em relação às melhorias registadas no quadro. A nossa equipa passou hoje por algumas zonas de Luanda, onde o cenário, nesse sentido, é considerado crítico. Casos dos municípios de Viana e Kazenga, lugares onde as ações desenvolvidas no ano passado renderam resultados positivos. Identificamos também situações que devem ser melhoradas. Em 2023, Angola registrou mais de 2.744.000 casos de malária. Deste número, mais de 2.600 pessoas morreram. A província de Luanda registrou a maior parte dos casos, com mais de 40.000. Os munícipes apontam o lixo e os charcos de água como principais causas devido aos mosquitos e moscas, como é o caso dos cidadãos da 7ª Avenida e bairro Cacimba, no município do Kazenga. Aqui no bairro da Cacimba, o que mais nos preocupa é esse lixo. Esse lixo tem causado muito estrago na nossa rua. E além disso, esse lixo traz muitos mosquitos, muitas doenças. E esse lixo também tem causado muita insatisfação no povo aqui, na comunidade. E além disso, esse lixo tem... Às vezes voa até na nossa porta, esse lixo faz mesmo muito mal. Traz mosquito, essas águas paradas, essa cacimba em si. A questão da malária aqui tem sido muito frequente. Aqui na 7ª Avenida está muito mal. A água acumulada aqui está mesmo mal. Mosquito, dragão também aqui dentro das nossas casas já não passa. Nessas valas tem muitas doenças, tipo, deita muito lixo. Estava mesmo com paludismo, muita febre. Tosse. Moro mesmo aqui mesmo nessa vala, mesmo aqui na direita da vala. E aqui no município de Viana, que é considerado o principal da província de Luanda, os munícipes estão também preocupados com o problema do saneamento básico. Eles apontam mesmo como um dos principais elementos que tem provocado então a proliferação da malária. Aqui, por exemplo, no antigo mercado da estalagem, os vendedores e os clientes estão preocupados com esta água estagnada e também a quantidade de lixo, porque, segundo eles, muitas pessoas saem daqui com malária e espalham então a nível de vários pontos aqui do município de Viana. Isso foi destruído em 97, era um mercado e nós queremos que o Estado possa vir meter aqui um instituto, um hospital. Há muita água acumulada nesse campo há muito mosquito. O mosquito sai daqui, quer para ir nos ferrar nas nossas casas e nos trazer o paludismo. Principalmente a malária e febre tifoide. A fonte é esta que nós estamos a ver.
esta água não sai boa coisa. As pessoas hoje, pequena coisa é malária. Aqui em Viana, na Sanzala, quando chove, as águas param, fica escura e fica verde, muito mosquito e muito lixo mesmo. Muito paludismo mesmo. Passamos mal antes do Natal e nós passamos mal. Quase todas as crianças aí no hospital mesmo. O especialista em saúde pública, Jeremias Agostinho, fala sobre o problema do saneamento básico na província de Luanda e a sua influência no combate à malária, que é a principal causa de morte. Quando nós falamos em saneamento básico, estamos a falar especificamente do sistema de drenagem. Após chuvas ou mesmo sem haver, pode notar-se um pouco pela cidade zonas alagadas por vários dias. E isso é suficiente para que o mosquito possa se desenvolver e a partir daí começar um ciclo de transmissão da doença. O saneamento básico representa um dos principais calcanhares de Aquiles do nosso sistema de saúde e a fonte de muitas doenças, entre as quais a mais prevalente é o paludismo. Sobre o problema do saneamento básico na província de Luanda, a Direção Provincial da Unidade Técnica de Gestão do Saneamento prometeu pronunciar-se nos próximos dias. No lançamento da campanha Zero Malária Começa Comigo, em dezembro de 2023 em Luanda, o Ministério da Saúde garantiu que está a negociar com a empresa produtora de vacinas da malária, que é a Gav, bem como os fornecedores, além de estar também a mobilizar recursos financeiros para que a aquisição da vacina seja feita nesse ano. E o dia hoje foi marcado pela abertura das comportas das barragens de Cambambe e Lauca, respectivamente localizadas nas províncias do Kwanza Norte e Malange. E a ação moveu a realização de uma jornada de sensibilização de famílias que vivem no Baixo Kwanza, com o propósito de prevenir elas sobre o risco de possíveis inundações. São habitantes dos bairros Bitajúlio, Tombo e Ongaquilaua, que não estão alheios aos perigos por residirem e terem as suas plantações ao longo dos rios Kwanza e Luei. Tem nação de perigo, então nós queremos mesmo ajuda. Nós estamos preparados para sair daqui. A água já está indo a subir. É uma preocupação muito triste mesmo para nós, né? Porque muitos de nós dependemos das mesmas plantas que vai perder a vida por causa das águas. Minha preocupação é ajudar a retirar o pessoal que vive na margem do rio Kwanza como Luei, subirem para aqui. Nesse momento estou saindo na lavra, fui tirar algumas berinjelas que estavam lá na água. Tá vendo? Por exemplo, aqui nesse lado aqui também tinha lá lavra. Toda a lavra entrou na água, não se aproveitou mesmo nada mesmo. Com a abertura das albufeiras do aproveitamento hidroelétrico de Lauca e Cambambe, haverá subida do nível de água do rio. E com vista a preservar o bem-vida, a administração da comuna da Barra do Kwanza leva a cabo um processo de sensibilização para a retirada dos mais de 9.000 residentes na zona de risco do rio. São munícipes que já fazem esta prática há algum tempo. Aí sai o seu sustento e pronto, nós vamos monitorando e quando há essas situações vamos avisando com alguma antecedência para que de facto sua vida seja preservada. Estão mais ou menos mais de 10.000 pessoas nesta condição. Estamos convictos de que todos irão contribuir para que de facto a situação que se vai verificar não afete, principalmente, ou ponha em causa a vida humana. Dilcio Ramos fez saber por outra que estão identificadas as zonas para o realojamento das famílias. Vamos acomodar as populações em sítios mais seguros e vamos também ver alguma condição em termos alimentares para que possamos de facto minimizar a situação que se vai viver. Estamos a fazer de tudo para que a situação seja de forma, nesta fase, definitiva. Temos zonas localizadas no Tombo, temos também no Kidide, temos no Ongaquilaua também e é aqui mesmo onde nos encontramos no Bitajúlio. A comuna da Barra do Kwanza tem cerca de 25.000 habitantes. 2024 não vai ser um ano de pouca exigência no que diz respeito ao combate à malária, que continua a ser a doença que mais causa mortes no país. O que se espera é que o ano seja de melhores resultados no conjunto das ações de combate. E o Ministério da Saúde entra mais comprometido para as metas do programa lançado no ano passado, denominado Zero Malária Começa Comigo, que conta com o apoio de organizações internacionais. A malária continua a ser um dos problemas que afeta a saúde da população dos países tropicais e da região da SADC.
A doença afeta quase 4 milhões de pessoas por ano em Angola e figura entre as principais causas de morte, representa cerca de 20% dos casos de internamento hospitalar e 40% das mortes perinatais no país. A causa número 1 de morbilidade e mortalidade na SADC é a malária, que nos afeta bastante. E, para além da malária, temos a dengue, temos a chikungunya, temos a zika, temos outras, a trypanosomiase, que também depende dos fatores ambientais. Recentemente, durante a participação de Angola na Cimeira sobre o Clima COP28, que aconteceu nos Emirados Árabes Unidos, a ministra da Saúde anunciou que esforços estão a ser enviados para que ainda este ano a vacina contra a malária possa ser introduzida no calendário normal de vacinação. Gostaríamos que pelo menos em 2024 conseguíssemos introduzir essa vacina no nosso calendário de vacinação. O setor da saúde está a trabalhar com a Gavi, está a trabalhar diretamente com os fornecedores e a mobilizar recursos financeiros para a aquisição dessa vacina. E é importante aqui dizer que a franja da população que irá beneficiar desta vacina são os menores de 5 anos. Portanto, as medidas para o saneamento básico, a luta antivetorial, antilarval, a proteção individual com os mosquiteiros continuam a estar no nosso prato do dia. A malária é uma doença infecciosa febril aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo micro-organismo Plasmodium. Informações dão conta que Angola, Moçambique, Guiné-Bissau e São Tomé e Príncipe fazem parte da lista dos 15 países do mundo mais afetados pela doença. Não temos paz, que o líder é mais está a nos dar tiro. A pequena praça que nos mostraram não é apropriado para nós. Luanda. Estamos a vender aqui porque não temos praça, nos dá praça, nós vamos sair daqui da estrada. No meu ponto de vista, se nós estamos num sítio inapropriado para nós não vendermos, nós todos temos que sair. O rosto para o novo ano. Aconselho a estarem dentro dos mercados para que os clientes entrem nos mercados e venham comprar dentro. E aí estaremos mais seguros. Estamos disponíveis a receber qualquer vendedor que queira vir para o nosso mercado. Desafios vencidos a nível do reordenamento do comércio. Está bem seguro aqui, estamos bem controlados, aqui temos seguranças, não tem roubo, não tem nada, você sai à vontade. Com o programa do reordenamento do comércio, nós conseguimos transferir grande parte das pessoas ou dos empresários que exerciam venda do tipo grossista da zona urbana da cidade. Mudanças e obstáculos ainda por superar. Se deslocares até a hoje ainda, vai ver que aquelas ruas todas estão abarrotadas de vendedores. Um dos pontos do reordenamento do comércio é também eliminar a venda desordenada nas grandes artérias da cidade de Luanda. Reportagem da semana 2024. Notícias no Girassol Jornal, edição de quinta-feira. Avançamos com dados de novas detenções realizadas pelo Serviço de Investigação Criminal em Luanda, na sequência das operações de combate à criminalidade. O destaque nas apresentações feitas hoje recai para 2 cidadãos acusados de homicídio qualificado. A vítima é um jovem de 21 anos e o crime aconteceu no Kazenga. Esta é a arma branca que foi utilizada para tirar a vida do jovem João Domingos Lopes, de 21 anos de idade. Tudo ocorreu no bairro Ilha da Madeira, distrito urbano do Oxarrenda, onde o padrasto e o enteado suspeitavam que o falecido tivesse roubado um televisor na residência. Beatriz Sebastião, tia do malogrado, partilha emocionalmente como era o seu sobrinho. Bem carismático, nunca faltou respeito a ninguém, um sobrinho amoroso, o Milton para comigo é alguém que corta sempre o cabelo dos meus filhos. Então até estou aqui a dizer porque
O Milton saiu na nossa vida até porque ele no dia 25 ficou conosco, no dia 26 também. Infelizmente no dia 27 veio um marginal de repente e matou o meu sobrinho. Nós só queremos justiça. Os dois indivíduos envolvidos, de 18 e 31 anos de idade, explicam como o ato ocorreu. Eu já lhe encontrei lá no Jaenda, trouxemos um indivíduo até a casa e eu fiquei fora da rua. Ele entrou com o indivíduo lhe falou: vamos entrar dentro de casa, onde o plasma está. Só assustei também que o meu filho sai a correr com uma faca. Estávamos a lutar, naquela luta dele tirar na faca, ele tirar a faca do pulso dele, só assustar a faca entrou na barriga dele. Eu com aquele medo, puxo a faca. Ao puxar na faca para sair da barriga, se meter em fuga, corri. Naquela discussão, o enteado aposta-se de uma faca de cozinha e aplica então um golpe na região do abdômen, que mesmo sendo socorrido para um hospital próximo, não aguentou os ferimentos e acabou por sucumbir. Antes dessa discussão, o enteado, tomado pela ira, agarrou numa garrafa vazia e aplicou um golpe com a mesma garrafa na cabeça do infeliz, provocando também ferimentos muito graves. Portanto, os indivíduos estão detidos. O processo segue os trâmites legais até a sua real conclusão para a remessa ao tribunal. A par deste incidente, neste novo ano, o SIC em Luanda garante intensificar o combate à criminalidade. Contando com a colaboração de toda a população na denúncia de casos de crimes, para juntos então darmos continuidade daquele trabalho que víamos fazendo no ano anterior, para que consigamos então transmitir ou continuar a transmitir esse sentimento de segurança às populações. Os dois cidadãos detidos foram apresentados nesta quinta-feira no Comando Municipal do Kazenga da Polícia Nacional. E nós voltamos a falar da morte do músico e também diplomata Rui Mingas, que morreu hoje em Portugal, vítima de doença. Nós vamos estender o nosso sinal agora até a antiga Liga Africana, LASP, onde se encontra o Simão João com mais detalhes, no momento que se abrem as homenagens para o músico. Quem tens a esta hora? Simão, boa noite. Ora, boa noite aqui na Santos e também ao Simeão Mundula. Tenho comigo Santocas, que também é músico e compositor, para falar-nos então relativamente ao passamento físico de Rui Mingas, portanto hoje em Lisboa, Portugal, vítima de doença. Desde já vou então saudar Santocas. Muito boa noite, estamos em direto para o Girassol Jornal. Boa noite. Boa noite e boa noite telespectadores que estão a acompanhar neste momento esta difícil situação que nós estamos a atravessar. Exatamente, Santocas privou, obviamente, alguns momentos com Rui Mingas. O que é que ele ressalta nesta altura salientar? Olha, calou-se a voz do canto, do encanto, dentro da versatilidade musical ou dos temas musicais que Rui Minga soube interpretar e muito bem, sempre destacou o modo de ser e de estar do angolano. Rui Mingas é daqueles gigantes que nós não podemos esquecer. Há dois temas musicais que a minha mente vai continuar a registrar para sempre. É os Meninos do Ambo e o hino nacional, que ele e Manuel Rui puderam então graciar ao povo angolano. Rui Mingas é daqueles cantores que sempre me impressionou, tendo em conta a sua voz, uma voz vibrante, e também para dizer que pude estar algumas vezes com o falecido. 2 vezes encontramos-nos em Joanesburgo, isso no aeroporto internacional. Sabe que quando os angolanos estão fora,
por mais pouco tempo que possam estar, a alegria é muita. E podemos, de facto, conversar um bocado, e há o Rui e o André. Quero dizer, hoje é uma família empobrecida em termos daquilo que é a nossa cultura. A sua família praticamente está diminuída. Perderam o Rui, agora perderam o André, a Amélia, agora o Rui Mingas. Falar do Rui Mingas é difícil, mas ele soube escrever com letras de ouro as páginas que retratam a sabedoria musical do nosso povo. Que legado Rui Mingas deixa para a nova geração? Tudo quanto ele pode produzir é o suficiente para que a nossa juventude possa dar continuidade. E não só, nós estamos aqui também e temos várias vezes interpretado alguns temas que ele soube interpretar. Aliás, sempre foi um bom compositor, um bom intérprete e soube-nos sempre representar, quer no país como fora do nosso país. A família enlutada, as minhas condolências. Muito obrigado. Ouvimos então Santocas, que também é músico e compositor, falando aqui dos momentos que privou com Rui Mingas, que faleceu hoje em Lisboa, Portugal, vítima de doença. Dizer aqui que Rui Mingas, daquilo que foi as suas obras discográficas, destacam-se então aqui Cantiga por Luciana, ainda Poema da Farra, também Maquezo, Muquadiame, Mbirimbiri, Munangambé, Adeus à honra da partida, a hora da partida, e Meninos do Ambo, e sem esquecer, claro está, também a composição do hino nacional. Quina e Simeão, é este o momento, o depoimento que nós podemos ter então a esta hora em relação ao passamento físico de Rui Mingas, que aconteceu hoje em Lisboa, Portugal. Boa noite. Boa noite, Simão João. Reações em torno da morte de Rui Mingas, e não é tudo. Junta-se a nós também o Francisco Soares, com reações de outro ponto da cidade capital do país. Soares, boa noite. Desenvolvimentos daí onde te encontras. Ora viva, boa noite. O dia hoje em Angola começou não muito bem, porque recebemos a notícia do passamento físico do artista e compositor angolano Rui Mingas, ele que deixa um grande legado em termos cultural no nosso país, lembrando que ele também foi o compositor do hino nacional da República de Angola. E várias são as vozes que se manifestam em prol desta grande figura de Angola, e como exemplo disso temos aqui o político e professor universitário Mário Pinto de Andrade, ele que também foi compatriota desta grande figura angolana. Boa noite, em direto para o Girassol Jornal. A primeira pergunta que faço é: como artista e compositor, qual é o legado que Rui Mingas deixa, sendo o compositor do hino nacional da República? Assim, primeiro, a notícia da morte do professor Dr. Rui Mingas nos deixa todos consternados. Fundamentalmente, todos os angolanos que o conheceram, da sua geração e de outras gerações, e a nível da Luzia da nossa comunidade académica, estudantes, professores e funcionários. Agora, o Dr. Rui Mingas deixa-nos um legado, que é, ele teve a coragem de ter musicado todos os grandes poetas nacionalistas angolanos que combateram o colonialismo português. Portanto, estamos a falar de Mário Antônio de Oliveira, Mário Coelho Pinto Andrade, Antônio Jacinto, Agostinho Neto e outros. Portanto, Rui Mingas trouxe estes grandes poemas desses grandes escritores, desses grandes nacionalistas, a serem conhecidos
pelos angolanos e pelo mundo. E deixa-nos esse grande legado com o Rui Monteiro, que é o hino nacional, que é o hino da nossa soberania, o hino da nossa angolanidade, como também esta grande música que é os Meninos do Ambo, que hoje é cantada em várias... Tem muitas versões cantadas em Portugal, no Brasil e em outras partes do mundo. Portanto, ele deixa-nos este legado que será na área da música e também no quadro da paz. Ele fez aquela música bonita, Angola, meu país. Portanto, acho que ele nos deixa um grande legado na área da cultura, na área da música. Mas ele era um homem do desporto e ele, desde o tempo colonial, honrou Angola no âmbito do desporto e, acima de tudo, como secretário de Estado do Desporto, foi ele que relançou o desporto angolano. Lembremos dos Jogos da África Central, que Angola realizou, o desenvolvimento do handball, o desenvolvimento do basquetebol, mesmo timidamente do nosso futebol, há uma mão do Dr. Rui Mingas. E talvez pouca gente conhece, porque o Rui Mingas era diplomata, foi embaixador de Angola em Portugal, foi secretário de Estado do Desporto, foi vice-ministro da Cultura, mas ele talvez o seu último legado foi quando ele decidiu empenhar-se no projeto da criação da Universidade Luzia de Angola. Criou a Universidade Luzia em Luanda, em Cabinda, na Lunda Sul, em Benguela, no Ambo, com o Dr. Paulo Moura. Portanto, é um legado que desde 1998 até hoje formou muitos quadros angolanos que são hoje quadros de destaque na área política, na área económica, na área da administração local, portanto, nas empresas. Portanto, este grande legado que ele nos deixa, que é a formação do capital humano. Portanto, e, acima de tudo, ele também era muito humanista. Talvez pouca gente saiba, mas muitos dos jovens das nossas seleções do handball, de basquete fundamentalmente, as jovens, recebiam bolsas de estudos gratuitas na nossa universidade para fazerem a sua formação superior. Esse é o outro lado filantrópico que tinha o Dr. Rui Mingas. E no seio do MPLA, como encararam, como receberam esta notícia, sendo um membro ativo desde as primeiras instâncias? Claro, nós recebemos com tristeza essa notícia, porque o Rui Mingas faz parte da primeira ou da segunda geração daqueles que combateram o colonialismo e daqueles que se empenharam para construirmos uma Angola nova, uma pátria para podermos viver todos em conjunto. E o Bureau Político sente-se consternado e emitiu uma declaração sobre o desaparecimento físico do nacionalista Rui Mingas e nós todos devemos homenageá-lo por aquilo que ele foi, do seu percurso, um homem íntegro, um homem limpo, um homem convicto nas suas ideias e um homem que lutou para divulgar Angola e promover Angola. Muito obrigado aqui às palavras do político e professor universitário Mário Pinto de Andrade, ele que foi também amigo e compatriota de Rui Mingas, o nacionalista que morreu hoje aos 84 anos de idade, vítima de doença. Ele que foi compositor angolano e também uma das suas marcas foi a composição do hino nacional da República de Angola. Esta é mais uma manifestação que com certeza nós vamos trazer outras manifestações de consternação sobre a morte deste ícone e filho de Angola. Nestas são as informações que temos a passar a esta hora. Boa noite. Está de volta a informação. Na Casa Militar do Presidente da República foram hoje patenteados oficiais, num total de 5, são nomeadamente 4 tenentes-generais e um brigadeiro. Na cerimónia orientada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, os contemplados receberam recomendações claras de cumprimento do dever.
5 oficiais da Casa Militar do Presidente da República foram graduados nesta quinta-feira numa cerimónia dirigida pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Furtado. O primeiro momento da cerimónia foi reservado à tomada de posse do agora brigadeiro João Rezende Miguel ao cargo de diretor adjunto do Gabinete da Casa Militar do Presidente da República. E isso é fruto da obediência, a honestidade, o empenho, sobretudo, nas atividades e missões atribuídas pelos chefes, em que granjeei confiança a eles e atribuíram-me este posto de brigadeiro. De seguida foram graduados oficiais superiores ao posto de general, brigadeiro Domingos Neto, ao posto de tenente-general, brigadeiro João da Silva Mendonça, brigadeiro Valdemar Olica Chipelica, brigadeiro Mário Jorge da Silva Neto. Mais uma etapa na carreira, é a demonstração de que é possível conquistar, é possível chegar com determinação, com espírito de sacrifício e estando sempre disponível para servir a pátria. Aos graduados, o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República exortou a trabalharem com responsabilidade nas novas missões. Que tenham plena consciência de que as responsabilidades aumentam com este ato de promoção e graduação que acabamos de realizar. No desempenho das vossas funções ao longo da carreira, tiveram percursos que contribuíram para que vocês chegassem a este nível e esperamos que com estas novas responsabilidades que vos é atribuída com a ascensão nos postos superiores, continuem a empenhar-se e a dar o máximo de si para a concretização das missões e o cumprimento exitoso das responsabilidades que vos estão atribuídas. No setor dos petroleiros, as contas de negociações já são feitas a pensar fora do padrão OPEP. O país projeta para 2024 novas metas de comercialização e perspectiva produzir mais do que no ano passado. A cotação do barril de petróleo Brent, que serve de referência às exportações angolanas para entrega em março, começou esta quinta-feira no mercado de futuro de Londres em alta, com o barril a rondar os $79. O preço do petróleo Brent subiu mais de 3% depois que a paralisação do principal campo de petróleo da Líbia aumentou os receios de que as tensões no Oriente Médio pudessem reduzir o fornecimento global do petróleo. Há aqui alguma vantagem caso tenhamos uma turbulência a nível do mercado internacional e que revele de forma sistemática a elevação dos preços, aí sim Angola terá alguma vantagem, tendo em conta a cotação do orçamento. Estamos a falar em $65. E se tiver alguma turbulência que incentiva o mercado a ter que vender o petróleo muito mais caro do que está estipulado, teremos, sem sombra de dúvida, um valor acrescido para as nossas receitas e que poderá servir para o apetrechamento da nossa reserva internacional, como também a alocação em determinados produtos ou serviços sociais. De recordar que Angola decidiu sair da Organização dos Países Exportadores de Petróleo OPEP depois de rejeitar a cota de produção para 2024 atribuída pela organização, que é de 1,110 milhões de barris por dia, um valor abaixo da proposta da produção de Angola, que é de 1,180 milhões de barris por dia. Já era sem tempo de poder suspender a sua adesão ou a sua presença nesta organização para que tenha maior liberdade em termos de produção da mesma. É tarde, mas é uma medida necessária, tendo em conta os desafios do setor, porque estamos num contexto também diferente a nível da atividade petrolífera, porque há um conjunto de reformas a nível do setor petrolífero em Angola e que adivinham-se desafios colossais
onde fazer parte da OPEP diante de todas essas reformas não era estratégico para o governo angolano. A retirada de Angola da OPEP começou a vigorar desde 1 de janeiro do corrente ano para concentrar os esforços na implementação das estratégias do setor petrolífero do Plano de Desenvolvimento Nacional 2023-2028. E o país rende homenagem aos mártires do 4 de janeiro, data que marca o início da rebelião contra o regime colonial português. O 4 de janeiro é lembrado com marca de determinação e heroísmo. São lembrados também os filhos da pátria tombados no massacre da Baixa de Cassange. Com o espírito do 4 de janeiro, antigos combatentes unidos para o desenvolvimento de Angola. Este foi o tema alusivo ao 4 de janeiro, Dia dos Mártires da Repressão Colonial. Esta data foi instituída em homenagem aos compatriotas assassinados pelo exército português na região da Baixa de Cassange, província de Malange. O vice-governador para o setor político e social, Manuel Gonçalves, reitera que a experiência deve ser passada com ensinamentos. Se formos a olhar para aquilo que foi a repressão ocorrida na Baixa de Cassange, demonstra claramente a tenacidade e a coragem dos nossos irmãos naquela altura para enfrentar o colonialismo português, que estava naturalmente a ocupar de forma ilegal e a dilapidar aquilo que eram as nossas riquezas. Daí que a luta hoje tem de ser feita para o desenvolvimento. Estamos independentes, somos nós mesmos enquanto angolanos e devemos nos unir todos de maneiras a que a condição social e a condição política do nosso país corresponda naturalmente àquilo que são os anseios do povo angolano. Tudo começou quando contratados da região da Baixa de Cassange, agastados com o trabalho forçado, paupérrimas condições laborais, rendimento salarial ínfimo, decidiram paralisar o cultivo de algodão para a empresa Cotonang. O antigo combatente Amadeu de Amorim entende que hoje é um dia para brindar em homenagem àqueles que lutaram. Politicamente, o 4 de janeiro é uma sequência do processo 50. O processo 50 foi aquele grupo de homens que destemidamente se atirou contra o grande bastião português em 1959. Hoje nós estamos aqui para brindar a esses homens esse dia e que realmente precisamos de transformar isso não só um momento para os antigos combatentes e funcionários. Era bom que se cultivasse a ideia, penso eu, e se trouxesse também juventude, sobretudo os estudantes, para que eles percebam quanto tempo e com quantos paus se ganhou esta bandeira. E eles possam ser amanhã o nosso futuro. A exploração laboral, a opressão, aliados ao fim da Segunda Guerra Mundial e a independência de países africanos, com destaque para o antigo Congo belga, atual República Democrática do Congo, cujo território partilha uma fronteira de 2.511 quilómetros com Angola, levaram ao surgimento de um amplo e forte movimento reivindicativo levado a cabo pelos camponeses dos centros agrícolas da Baixa de Cassange. E assim termina a edição do Girassol Jornal desta quinta-feira. Já sabe que é sempre um prazer contar consigo aí do outro lado. O nosso regresso está marcado para amanhã, mesma hora, 19h45. Boa noite e fique bem. Boa noite, até amanhã.
família é realmente a base da nossa sociedade e devia merecer da parte de todos nós um cuidado constante, extensivo àqueles que vivem com dificuldades e por isso contam com uma mão solidária para manterem viva a esperança em dias melhores. Feliz e próspero ano de 2024.